Olá, pessoal! Hoje nós vamos fazer um exercício sobre gás ideal, tá? O gás ideal, ele é aquele gás que as forças de outras moléculas, né, não atrapalham, né? Então, uma molécula está tão distante da outra que uma força, né, eu tenho aqui uma molécula tão distante da outra que o que acontece com uma não interfere na outra. E o comportamento deles é previsível. Então, nós temos lá a equação, se lembrarmos da Lei Geral dos Gases, tá? Lei Geral dos Gases. Essa equação nos fala que, para um gás ideal, a relação entre pressão inicial, né, de um estado inicial 1, que eu vou chamar, volume inicial 1 e temperatura inicial 1, ela se dá pelo produto entre pressão e volume dividido pela temperatura inicial. Esse valor vai me dar uma constante. Na realidade, essa equação vem da equação geral dos gases, mas a gente não vai entrar nesse detalhe agora. A gente está interessado em saber que, se eu tenho uma condição final 2, então pressão final 2 vezes o volume final 2 sobre a temperatura 2, tá? O que é esse 2? É após ocorrer um processo, após haver adição de calor, haver redução de calor, enfim, aconteceu alguma coisa com aquele gás. E a pressão final, vezes o volume final sobre a temperatura final, que a gente está aqui representado pela condição 2, vai ser a mesma constante de antes, essas constantes são as mesmas. Então, quando eu tenho uma condição de gás ideal, por isso que vem a famosa equação Lei Geral dos Gases, nós podemos dizer o seguinte, olha, pressão 1 multiplicado pelo volume 1, ou seja, a condição inicial 1, tudo isso dividido pela temperatura inicial 1, será a mesma, vai ter o mesmo resultado do que se eu olhar lá para a condição final e pegar a pressão final, multiplicar pelo volume final e dividir pela temperatura final, ok? Isso é uma verdade. Qual é, gente, o único detalhe que eu devo prestar atenção? A temperatura 1 e a temperatura 2, elas devem estar na escala, em Kelvin, devem ser transformadas para a escala Kelvin, ok? Portanto, neste exemplo aqui, que nós temos, considere um freezer como um sistema de volume constante. Olha só o que ele já está me informando. Quando ele fala que o volume é constante, eu já sei que o volume, eu vou ter aqui um estado inicial 1 e vai acontecer alguma coisa que vai transformar aquele ar, no caso, que é o nosso gás ideal que a gente está considerando, no estado inicial 2, ok? Então, olha só, ele fala que o volume é constante, então eu já sei que o volume inicial 1 é igual ao volume final 2, tá? Ele diz que a temperatura do ar que entra no freezer, então, no estado inicial, é de 27 graus. Então, temperatura 1 é igual a 27 graus Celsius. E ele fala que essa pressão inicial do ar que entra é de 1 atmosfera, tá? É igual a 1 atm. Ele me diz, o exercício fala, que o ar é resfriado até -6. Então, a minha condição, o que acontece? O que mudou de 1 para 2? O ar, abri a porta do freezer, o ar entrou lá dentro, estava na condição 1. Fechei a porta do freezer, passou um tempinho, ele foi resfriado até -6 graus, que é a condição 2. Então, a temperatura 2 é de -6 graus Celsius. Aí ele faz o exercício e pergunta, qual é a sua pressão final? Então, a pressão final, P2, é igual a quanto? É isso que eu quero descobrir. Bom, quando nós olhamos para a equação geral dos gases, eu vejo que eu tenho volume 1, temperatura 1, pressão 1. Tenho volume 2, temperatura 2, e eu quero descobrir quem é a pressão 2, é o que está sendo pedido no enunciado.
Eu tenho valores numéricos para temperatura, pressão, temperatura, e eu vou descobrir o valor numérico para pressão 2. O volume, eu não tenho um valor numérico. Porém, olha só, ele diz que o exercício fala, o enunciado diz que volume 1 é igual a volume 2. Se eu lembrar disso daqui, quando a gente busca lá no material, né, na teoria, vai me falar que quando o volume é igual, ou seja, quando o volume é constante, eu tenho um processo chamado de isocórico ou isovolumétrico. Isto daqui significa que, quando eu olho para essa equação aqui geral, né, volume 1, se volume 1 é igual ao volume 2, então aqui no lugar do volume 2 eu poderia escrever volume 1. Concorda comigo que se eu multiplico de um lado por volume 1, né, e eu tenho volume 1 do outro lado, eu posso eliminar esse volume, né? Como é que seria lá na matemática? Eu diria que eu ia dividir os dois lados pelo volume 1, né? Ou a gente diria, passa desse lado dividindo para o outro, né? Na prática simplifica. Se eu tenho os dois lados da equação multiplicando pelo volume 1, na prática simplifica. Aí, prof, muito complicada essa matemática aí, eu não me lembro. Então, busca lá no teu material e você vai ver que o processo isocórico tem a seguinte equaçãozinha, já está lá pronto para você usar. Pressão 1 sobre temperatura 1 é igual pressão 2 sobre temperatura 2. Então, se você não lembrar aqui da matemática, como é que faz para, abre aspas, tirar o volume da equação, olha lá no seu material, olha, quando é isocórico ou isovolumétrico, eu utilizo essa equação aqui, certo? Qual é o único detalhe que a gente tem que fazer? Transformar a temperatura de grau Celsius para Kelvin. Então, vamos verificar lá. A temperatura 1, como é que eu transformo, né, de graus Celsius para Kelvin? Então, aqui, ó, primeira coisa, né? Primeira coisa que a gente vai fazer. Transformar de graus Celsius para Kelvin. Então, eu tenho lá, temperatura 1 é 27 graus. Como é que eu transformo para Kelvin? Lembra que eu tenho que adicionar 273, então vai ser 27 mais 273. É sempre assim, prof? Sempre eu vou somar 273 na temperatura Kelvin, em graus Celsius, né? Então, eu tenho 27 positivo, somo 273, eu vou ter aqui 300 Kelvin. Temperatura 2, eu vou somar com 273 Kelvin. Então, eu tenho aqui, ó, menos 6 graus Celsius mais 273 Kelvin. Então, né, estou somando 273 Kelvin com menos 6. Quanto é que isso vai dar? Na prática, vai ficar 273 menos 6, eu vou ter 267 Kelvin. Bom, agora eu posso substituir esses valores na minha equaçãozinha aqui, certo? Então, a gente já sabe que é um processo isocórico, né? A gente acabou de verificar ali. Então, segunda parte, né? Identificar o processo. Estou fazendo aqui o passo a passo para facilitar quando vocês forem fazer outro exercício. Identificar o processo, tá? Vocês já identificaram aqui comigo que é um processo isocórico. Aqui, ó. É isocórico. Lembrando que isocórico é a mesma coisa que isovolumétrico. O que é esse iso? Significa que é igual, volume constante, isovolumétrico, tá? Nesse caso, que equação que eu tenho? Vamos até destacar ali com outra cor a equação. Eu vou ter a equação que pressão sobre temperatura, a razão entre a pressão e a temperatura é igual à razão e a temperatura, entre a razão entre a pressão e a temperatura final, correto? Então, a gente vai ter lá a pressão inicial, a P1, a gente tem que é 1 atm. Prof, eu preciso transformar de atm para quilopascal?
Pode transformar, tá? Pode transformar. O exercício não pede aqui, né? Nesse caso, não é a questão. A temperatura, sim, você precisa transformar para escala absoluta, que é o Kelvin. A pressão, se usar em ATM, tudo bem, tá? Se você usar em ATM, você vai ter a resposta em ATM. Se transformar em quilopascal, depois você vai ter a resposta para quilopascal. Então, eu vou ter aqui a pressão 1, que eu conheço, que é 1 atm, sobre a temperatura 1, 300 Kelvin, igual a pressão 2, que é o que eu quero descobrir, pressão 2, sobre 267 Kelvin. Como é que faz a matemática aqui? Olha só, a gente tem que manter o P2 aqui isolado de um lado da equação. Então, P2 igual, estou só reescrevendo, ó, 1 atm sobre 300 Kelvin. Só reescrevi o lado de cá. E como é que eu faço para tirar essa divisão aqui, né, de 267 Kelvin? Eu multiplico os dois lados, multiplico aqui por 267, multiplico aqui por 267, né, e vai ficar uma constante. Então, estou copiando aqui, né, esse lado daqui, da esquerda, colocando aqui na direita. Então, vezes 267. Tá, e o que acontece com esse do lado de Kelvin, né? Já que a gente está mantendo a temperatura aqui dos dois lados, vamos manter a temperatura dos dois lados. O que acontece aqui, né, com esse multiplica por 267 Kelvin, divide por 267 Kelvin? Uma coisa dividida por ela mesma é igual a 1, né? Então, isso daqui é igual a 1. Essa continha aqui, né? Estou multiplicando e estou dividindo, vai ser igual a 1. Então, não preciso reescrever aqui embaixo. E aqui faltou colocar o nosso Kelvin, ó, mesma coisa que aconteceu agora. Eu estou multiplicando em cima por Kelvin, estou dividindo embaixo por Kelvin, então fica igual a 1. E aí a minha resposta, então, do meu exercício aqui, será 267 dividido por 300. Isso aqui vai ser igual a 0,89. 89 o quê? ATM, que é a unidade de pressão que a gente usou ali no começo do exercício. Se nós tivéssemos transformado um ATM para 101,325 kPa, agora ia ter, né, 0,89 vezes 101 vezes 325 kPa e a resposta seria em kPa, ok? Neste caso não foi necessário, tá certo? Se ficou alguma dúvida, escreva para mim e vamos continuando os nossos estudos.